Fala, gente boa! Tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno te abençoe. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter clicado nesse vídeo. É o seguinte, se você não compartilhar, se você não deixar o like, essa plataforma não deixa crescer esse tipo de vídeo aqui. Então, conto muito com o seu apoio deixando o joinha, se inscrevendo e tocando o sininho para todas as notificações, beleza? Então vamos lá, muito bom dia. Eu vou ser objetivo, né? Como sempre tento ser sem perder aqui a explicação e o norte aqui na orientação para vocês. Bom, o mundo está sendo empurrado para o grande reset, o The Great Reset, né? E vai desde a sincronização com a agenda da sustentabilidade da ONU, a Agenda 2030 da ONU, né? Ao apagão, sim, para o controle da internet, a ideia do apagão digital. E eles já fizeram um ensaio para isso, assim como todas as grandes crises têm um ensaio, certo? A de 2020 teve um ensaio em 2019. E eles fizeram um ensaio de um tal apagão digital, um apagão global, né? E ensaiaram, inclusive, um grande ataque hacker à infraestrutura global em vários países, chamado Cyber Polygon. Já também ensaiaram sobre a próxima crise, né? Envolvendo um outro bichinho, né? Diferente do que veio lá do Dragão do Oriente. Esse bichinho tem uma origem, né, nos trópicos, citaram a questão Brasil e etc. Mas, nessa ideia do grande reset, a centralização econômica precisa ser feita. E eles se reuniram recentemente na Cúpula de Paris, né, como fazem com uma certa frequência. E eles pediram um choque econômico, um choque financeiro global, para que a reinicialização aconteça. Um choque financeiro global. Eles não estão preocupados com o colapso econômico, eles não estão preocupados com a estagflação que o mundo vive agora, certo? E todos os bancos centrais estão diante dessa realidade. O mundo está em estagflação. Há uma clareza aqui, muitos economistas falam de um colapso econômico global. Mas para eles é necessário, né, um choque financeiro mundial para que os países entendam que a grande emergência é o aquecimento global, as mudanças climáticas. Bom, ignora o relatório inclusive da própria ONU, e o Guterres estava agora nessa cúpula que eu vou mostrar para vocês, mais de 700 milhões de pessoas passando fome. E por causa da crise de 2020 para cá, isso só se agravou, jogou mais de 100 milhões de pessoas nessa margem de miseráveis que não têm o que comer durante o dia inteiro, morrem de inanição, morrem de fome. Eu vou mostrar para vocês aqui que o grande problema do mundo não é esse, mas o pedido deles é nessa linha. Eu vou mostrar vários jornais, sem delongas, lembrando, o like é muito importante, você tocar o sininho, interagir nesse momento com um comentário e também um compartilhamento no final. Eu vou começar por aqui, ó. Vou começar por aqui com o InfoWars. Globalistas sugerem choque financeiro e controles climáticos para lançar grande redefinição, ou seja, o grande reset. Passando por outra mídia, Al Jazeera. Macron abre cúpula do clima em Paris e pede choque financeiro. Essa expressão vai permear aqui todas as manchetes que eu vou mostrar para vocês. Líderes globais se reúnem em Paris para buscar soluções financeiras para combater a pobreza, reduzir as emissões que aquecem o planeta e proteger a natureza. Eu já volto nessa matéria aqui da Al Jazeera. Veja essa do Tyler Durden, que é Zero Edge. Globalistas sugerem choque financeiro e controles climáticos para lançar a grande reinicialização. Está aqui a matéria, a foto da cúpula de Paris. Bom, aqui eu vou mostrar para você rapidamente, olha uma coisa interessante, antes de eu voltar lá no Macron. Texas, esse portal do Texas faz um levantamento como as universidades estão trabalhando em seus programas, seu financiamento, né? E vejam como as universidades foram tomadas, a mídia e as universidades. Ou seja, as gerações futuras estão com suas ideias contaminadas pelo progressismo, pela cultura woke, pelo wokeismo. E eu tenho falado muito para vocês que é o esvaziamento no Ocidente dos valores e padrões judaico-cristãos. E voltou o paganismo, a adoração aos deuses antigos da floresta, da cultura nórdica, os deuses da cultura celta, dos vikings. A bruxaria e o ateísmo estão explodindo no mundo. Uma universidade do Texas lançou um programa
para poder receber, né, o financiamento com milhões de dólares e criar várias cadeiras de estudo, matérias, né, matérias não essenciais na Universidade Pública do Texas, sobre bruxaria e magia negra. Matéria do dia 20 de junho de 2023, meus amigos. Enquanto a gente olha para um lado, eles estão avançando em outro. É por isso que a informação é importante. É por isso que uma escola cristã é importante. Até para aqueles que falavam, não, eu não gostava muito, me interessava muito por questões metafísicas, questões de religião organizada, nunca me interessei muito na minha vida, mas agora eu percebo como é necessário. Eu falo para vocês, conhecimento, confrontar a narrativa, oferecer a solução, produzir cultura cristã, cinema cristão, universidade cristã, escola cristã, nós temos que transmitir os nossos valores. Bom, então isso aqui, dia 20 de junho, aconteceu que deram notoriedade, esse portal deu notoriedade, foram para cima e essa universidade cancelou o programa Bruxas e Magia Negra. Aulas de bruxaria e magia negra. Mas outras universidades do Texas recebem financiamento para esse tipo de estudo. Não só esse tipo de estudo, mas também do pessoal do Arco-Íris. Universidades dos Estados Unidos estão recebendo selo do pessoal do Arco-Íris. Bom, deixa eu voltar para cá. Essa ideia da cúpula de Paris, como essa cúpula ocorre e tem ali, né, na reunião, né, na sua assembleia, vários líderes mundiais, como a secretária do Tesouro norte-americano, como o Antônio Guterres, chefe-geral da ONU, como a Georgieva, que é a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, como o presidente da ONU, o chefe-geral da ONU que eu falei para vocês, e mandatários aí de vários países. Bom, aconteceu em Paris e teve fala de Emmanuel Macron, um homem tão interessado no combate à degradação ambiental, um homem tão interessado na equidade, né, e no auxílio aos mais pobres. Só que, olha que interessante aqui, Macron pediu um choque financeiro, caso contrário os países não cumprirão os acordos, e uma centralização das decisões, para que obriguem os demais países a obedecerem às ordens estabelecidas, protocolos estabelecidos e convencionados. Choque financeiro. Estamos falando de quê? Estamos falando de reset. Estamos falando de reset. Estamos falando de reset, estamos falando do ESG, né, portuguesando, da governança global, certo? Estamos falando do wokismo na economia, estamos falando da digitalização do dinheiro, das CBDCs. Ele está pedindo um choque financeiro mundial. E esse discurso que eu falo para vocês aqui, o discurso acordado, o discurso do progressismo, ele sempre termina com equidade, ele sempre termina com proteção ambiental, ele sempre termina com qualidade de vida, ele sempre termina com defesa dos excluídos, das minorias, dos mais pobres, ele sempre termina com uma romantização. Mas a realidade é completamente diferente. A hipocrisia é fétida. O Macron exerce poder e mantém na miséria 14 nações africanas. Mali, Costa do Marfim e por aí vai. A França domina em questões financeiras, desde a emissão de papel moeda até moeda, Banco Ocidental, Banco Central, que 14 países, Níger, Mali, Costa do Marfim, eu poderia continuar aqui, gente, 14 países africanos, dependem da França para emitir suas moedas. A França, quando permitiu a independência desses países, estabeleceu, convencionou, né, obrigou esses países a manterem suas reservas financeiras. 50% de suas reservas precisam ficar em bancos franceses. Em banco francês, para você tomar conhecimento. Exatamente, banco francês. Gabão, Costa do Marfim, meu irmão, pode colocar aí. Chama CFA, é o banco. O CFA ocidental e o CFA central. Ou seja, a França exige moeda de garantias. As reservas desses países, 50% fica na França. E esses países só podem usar 15% dessa reserva internacional que está na França. E isso, só para vocês tomarem conhecimento do que significa isso, gente. Isso significa que a França mantém esses países na rédea, no controle. A França tem sobre si 2 africanos,
cerca de 500 bilhões de euros sobre seu poder. E esse cara defende a equidade, esse cara defende a inclusão dos mais pobres, esse cara defende não podemos degradar o meio ambiente. Mas o que ele faz no Níger, nas minas de cobre? O que ele faz na emissão de papel moeda? O que ele faz na exploração de ouro, de diamante? O que as empresas francesas fazem lá? Ele defende tanto a liberdade dos povos oprimidos. Mas por que o exército francês está nas ruas de vários países com a desculpa de conter o ISIS? Ou para conter o ISIS? Ou qualquer outra demanda? Ou como a França esteve ou está envolvida nos golpes militares em vários países da África? E do mesmo modo eles falam da Amazônia, do mesmo modo eles falam dos outros países. Mas por quê? Nutrem expectativas e estão com as suas corporações e têm interesses no solo, na biodiversidade. É muita ingenuidade acreditar no discurso da cúpula de Paris ou de qualquer outro discurso desses globalistas, porque eles são hipócritas. Então o que acontece é que eles estão exigindo que se cumpra a agenda do grande reset. E o choque financeiro é necessário para que eles possam mudar o padrão internacional. Porque a ordem está sendo desafiada propositalmente. Bom, está aqui essa matéria, eu não vou seguir mais para não termos problemas e também não confundir sua cabeça. Está aqui, vá a fundo nas matérias, eu coloquei todas as fontes e você pode inclusive estudar, fazer um comparativo e depois trazer outros comentários aqui no canal e nas minhas redes sociais. Ok? Muito obrigado, que o Eterno te abençoe e não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.